Ok, guys. Então, a gente tá aqui, eu tô aqui com o Léo, tô aqui com o Rafa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é a fluência, assim, o que você tem que fazer para ficar na fluência, se realmente é uma coisa igual falam, 3 meses você consegue ser fluente ou não. Então, os dois são professores de inglês, muito bons, aliás, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então vamos lá, pessoal. Queria que vocês falassem um pouco de vocês, da sua trajetória no inglês, se apresentassem. Pode começar, Léo. Você que entrou primeiro. Bom, muito obrigado, Teacher Maia, pela carinhosa recepção. Obrigado a você também, Teacher Rafa, por estar aqui. É um prazer enorme estar prestigiando esse momento junto com vocês, né, em português dessa vez, porque a gente quer levar conhecimento para as pessoas. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Teacher Léo, pode me chamar de Léo mesmo, meu nome é Leonardo, eu moro no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha pequena que chama Mirassol. Eu sou professor de inglês há mais de 6 anos de experiência, já trabalhei com vários níveis de inglês e várias idades também. Tenho 25 anos e ao longo desse tempo eu venho me aperfeiçoando cada vez mais para poder garantir a qualidade de aprendizado desse idioma tão importante e tão imprescindível na vida das pessoas, né? Profissionalmente ou pessoalmente falando. Sim, exatamente. Muito importante, né, hoje em dia. E você, Rafa? Sim. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Rafa, né? Então, eu sou o Rafael, eu falo daqui de Brasília, né? Então, é o seguinte, gente, o inglês é algo, assim, que sempre fez parte da minha vida, sabe? Desde pequeno, assim, como que eu já falei com a Maia, né? Então, eu tive esse interesse desde criança mesmo. E assim, né? Eu aprendi, né, e tal, o inglês, assim, né? Diariamente, né? Não dá pra falar, tipo, eu já aprendi. Não tem como. É diário. E assim, eu tenho dado aulas há pouco tempo, né, há 6 meses, né, no particular, aulas particulares, e como que eu fiz o curso de inglês, né, letras em inglês, então eu tive que também dar aulas no estágio, né, então eu fiz 2 tipos de estágio, o presencial e o online, né, então são algo assim, são 2 tipos de aulas totalmente diferentes, e que eu aprendi, né, como que eu devo me portar numa sala de aula e tal, e como que é uma metodologia, né, então, assim, eu vejo que isso depende de cada aluno, essa questão da aprendizagem, né, e tal, eu vejo, assim, que é algo, assim, que não é definido, né, a gente não nós seres humanos, nós não somos definidos, tipo, não, a gente só aprende lendo, não existe isso. Como que durante nossa conversa, né, a gente vai ver isso e tal, e eu vejo assim que é muito importante o inglês estar inserido todos os dias, né, até para mim, né, que eu tô, tipo assim, já estudando já há bom tempo, eu vejo assim que a cada vez mais eu tenho que inserir, porque senão a gente acaba esquecendo uma palavrinha e outra, e é isso, gente, é isso, assim, na maneira geral, né, e vamos nessa. Com certeza. Verdade, Léo. Léo não, Rafa. Tô confundindo o nome de vocês. Uma coisa interessante que o Rafa falou é que nem todo mundo aprende de uma forma só, né? As pessoas aprendem de forma diferente. E uma coisa que eu acho legal de nós, professores de inglês particular, é que a gente consegue respeitar isso em cada aluno, né? De repente tem um aluno que ele é mais visual, outro que é mais auditivo, outro que aprende mais fazendo. E isso é super interessante a gente explorar, né? Quando a gente está dando as nossas aulas. Ok, então acho que nem precisa me apresentar, todo mundo me conhece já, praticamente. Mas eu dou aula de inglês há uns 7 anos, né? Comecei a dar aula particular há uns 4 anos atrás. E eu acho super legal, me achei nessa área. Antes eu era professora de história. E inglês, para mim, assim, sempre foi muito presente na minha vida. Eu já vou dar seguimento para a próxima pergunta, que é como você aprendeu inglês. Eu aprendi inglês, acho que como a maioria do pessoal, assim, que é autodidata, que é lendo bastante, ouvindo coisa em inglês, ouvindo muita música e fazendo coisas que eu gosto, né? E a partir daí eu vi que começou a vir essa fluência, mas não foi uma coisa assim muito, vou pegar e vou estudar inglês.
foi bem assim, tipo, vou fazendo as coisas que eu gosto e aí vamos ver o que acontece. Mas e vocês? Como que você ficou fluente, Rafa? Primeiro, né, então eu aprendi o inglês em uma escola, né, de inglês e tal, e assim, eu vejo que, cara, não adianta só a escola de inglês, sabe? Para quem tá numa escola aí, né, vocês que estão ouvindo, não adianta só a escola de inglês, né? Verdade. Assim, a gente vê que, por exemplo, assim, eu vi aluno falar assim, Rafa, eu tô aqui, sei lá, 5 anos. 5 anos. No CIO, tá? Que aqui em Brasília tem uma escola de inglês que ela é pública, né? Se chama CIO, que é Centro de Línguas. Eu falo assim, não, eu tô aqui 5 anos. A pessoa fala assim pra mim, Rafa, eu não sei de nada. Eu fico pensando assim, véi, como assim que você não sabe? Ela, não sei o que, eu tô aqui 5 anos. E eu vejo que algo assim que eu tive que aplicar pra mim sempre tá lendo, sabe? A leitura é algo essencial. Você buscar, por exemplo, assim, sinônimos e antônimos de palavras. Perfeito. Isso é essencial. Tem um dicionário aqui que é dicionário de sinônimos e antônimos, que o nome dele é Trejos, eu acho, o nome. Que eu vejo, assim, né, que se for traduzir literalmente, assim, acho que é como se fosse um tesouro mesmo, né, eu acho, né, pelo que eu vi. E assim, é o seguinte, eu vejo que é essencial você buscar palavras que você pode estar inserindo, porque senão você vai ficar numa mesma palavra, você vai estar utilizando uma mesma palavra sempre. Por que você não pode inovar, né? Assim como que a gente faz uma redação, né, assim, para um vestibular e tal, não sei o quê, que a gente procura aprimorar essas palavras, por que a gente não vai inserir isso numa fala nossa pro inglês ou por qualquer língua que você está aprendendo, sabe? Porque eu vejo que isso é essencial, cara. Igual, por exemplo, assim, eu fui pesquisar esses dias, eu achei esses dias, por exemplo, tem a palavra Ish, né, que é Páscoa. Eu vi na Bíblia que uma outra palavra é Passover, né, que eu vi que a mesma tradução significa Páscoa. Então já foi uma palavra, já foi uma palavra nova que eu aprendi, que eu achei interessante, sabe? Que eu pensei assim, nossa, através da leitura eu aprendi essa palavra, porque isso não é ensinado em nenhum cursinho de inglês. Eu duvido que tenha um cursinho de inglês que ensina isso. E isso é algo assim que eu vejo que, como professor particular, assim, como uma dica que eu posso dar para qualquer pessoa, assim, gente, procura ler, né, algo assim que eu estou aplicando para mim, leitura, buscar sinônimos e antônimos de palavras, pesquisa mesmo, porque eu vejo assim que se a gente largar essa preguiça, consegue aprender qualquer idioma. E também, cara, eu vejo assim que é essencial também a conversa, sabe? A conversação, porque as pessoas, assim, elas vão te corrigir se você tá falando errado, sabe? Se você vê, tipo assim, uma pessoa que sabe falar uma língua, ela vai te corrigir, ela vai falar assim, não, fala assim, entendeu? Move a língua, tal, não sei o que, o teu lábio, não sei o que, levanta, alguma coisa assim. Eles vão explicar de alguma maneira, do jeito que eles falam, que isso vai ser essencial pro seu aprendizado, sabe? E isso é algo que eu tô levando para mim e que eu falo para as pessoas, assim, para qualquer aluno. Para qualquer aluno eu falo isso e assim, é uma outra mentalidade que a gente tem de uma outra língua, sabe? Porque uma coisa assim que eu tenho que sempre explicar é como se você tivesse um outro cérebro na tua cabeça, entendeu? Porque a pessoa que fala português tem uma cultura, o de inglês é uma outra cultura totalmente diferente. E se a gente falar do jeito que a gente fala em português, vai estar meio que abrasileirando o inglês, sabe? Algumas expressões. Então a gente vê que é muito importante conhecer a cultura, ter objetivo também, sabe? Eu vejo assim, o meu objetivo é mesmo de conversar com as pessoas, sabe? Então, por isso que eu busquei, tipo, algo que eu pudesse exprimir o que eu tô sentindo para as pessoas, sabe? Então, objetivo, leitura, né? Leitura e conversar, sabe?
largar essa vergonha aí e conversar mesmo, buscar conversar todo o tempo, porque aí você vai estar aprendendo, né? 2 vezes, cara, você vai estar aprendendo para você mesmo e você vai estar aprendendo para você estar explicando para as pessoas definições que você sente, qualquer assunto que você quiser explicar em inglês, você vai estar sentindo a vontade de estar explicando esse algo, né, para as pessoas. Exatamente, Rafa, concordo com Muito bem, Rafa. Tudo que você falou é ótimo. E você, Léo? Bom, vamos lá então, galera. Bom, eu aprendi inglês na escola. A minha história é um pouco engraçada, né? Vou tentar resumir para vocês entenderem. Eu terminei o colegial e eu já estava terminando o meu curso de inglês, porque eu estudo inglês desde os meus 13 anos de idade, né? E meus pais tinham um propósito em estar me colocando na escola de idiomas, porque eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Eu acho que mesmo tão jovens, mesmo não sabendo direito o que a gente quer para nossa vida, é importante a gente seguir o conselho de pessoas mais experientes, né? Como nossos pais, por exemplo, porque eles sabem o que é melhor pra gente, né? E eu comecei a estudar inglês na escola, e de início eu tinha muita dificuldade, né, porque englobava também a questão da minha maturidade. Eu não era o melhor aluno, mas eu procurava entender qual que era o objetivo de tudo aquilo na minha vida. O tempo foi passando, eu fui me familiarizando cada vez mais com a língua inglesa, aí eu comecei a perceber que as minhas dificuldades começaram a diminuir. Por quê? Uma coisa que eu tento passar para os meus alunos é justamente isso, gente. Muitas vezes a palavra dificuldade não está relacionada necessariamente ao fato de você ter nascido com isso como se fosse uma doença, me perdoe a palavra, mas sim, muitas vezes você deixa de fazer algumas coisas, como por exemplo, se dedicar, ser uma pessoa responsável, levar a sério aquele investimento para que você possa procurar uma solução para aquela dificuldade. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha muita dificuldade com o listening, eu costumava pegar o meu material de inglês, eu gostava de colocar em aplicativos online, aqueles de text-to-speech, sabe, que transforma o texto em fala. Eu pegava, digitava os textos. Uma que eu digitava, eu estava prestando atenção nas palavras. Olha, na aula anterior eu aprendi aquela palavra. Eu colocava, via como que era a pronúncia, repetia em voz alta. Aí eu comecei a praticar meu listening também com músicas a partir do nível mais intermediário, né? Porque níveis básicos, eu, assim, por experiência própria, é até legal você pegar músicas mais simplesinhas, né? Mas eu costumo ensinar meus alunos músicas a partir do intermediário, né? Que tem vocabulários um pouco mais estruturados, certinho. E quando eu estava no nível intermediário, quando eu era aluno, eu praticava meu listening de tal forma. A professora, o meu professor passavam músicas, eu costumava escutar essas músicas mais internacionais famosas que a gente está acostumado a ouvir nas rádios hoje. Então eu fui aperfeiçoando o meu listening. Mesmo que eu não conseguia entender tudo 100%, eu estava familiarizado apenas como era o inglês falado. É uma coisa que eu passo para meus alunos hoje. Não importa o seu nível de inglês, se você escuta, mesmo você sendo A1, por exemplo, iniciante, você sendo bem iniciante, comecinho, você está escutando uma música, assistindo um filme ou uma série, pelo menos preste atenção como que é o ritmo, a entonação e a pronúncia do idioma, para você começar a ficar familiarizado com os principais sons da língua inglesa, principalmente aquele som terrível do TH que me deu muito trabalho, né? É uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas eu também já fui aluno um dia, e hoje eu passo para meus alunos de uma forma prazerosa e dinâmica, para que eles possam pronunciar, né? Tanto é que alguns dos meus alunos gostam de falar brincando comigo que eu sou bem exigente, né? Sou bem assim, né? Porreta, né? Desculpa a palavra, mas é porque eu sei o que é o melhor para as pessoas, porque a gente tem que ensinar, não ao fato de você ser perfeito, porque perfeito nem eu sou, perfeito somente Deus, né? Mas assim, pelo menos que você possa ter uma pronúncia aprimorada, para que não haja problemas de comunicação, para que a sua entonação, o seu ritmo, a sua forma de interação seja eficaz, para que você possa, entendeu? Ter uma conversação mais dinâmica. E o tempo foi passando, e eu fui descobrindo todas essas técnicas através de dicas de nativos, meus amigos professores. Graças a Deus, Deus coloca pessoas incríveis na nossa vida para poder aprender um com o outro.
E o que o Rafa falou é uma coisa que eu vou ter que falar a verdade para vocês, gente. Não estou criticando as metodologias das escolas, até porque eu acredito que a maioria de nós viemos de uma, certo? Eu aprendi muita coisa na escola, eu sou formada em uma escola, então graças a essa formação profissional que eu tive, que eu pude alçar voos maiores. Porém, completando o que o teacher Rafa disse, é importante que você não fique preso na sua zona de conforto, algo que eu venho fazendo desde quando eu terminei o meu curso de inglês convencional, fiz o meu curso de especialização por mais 2, 3 anos, eu respiro inglês desde os meus 13 anos, galera, vai vendo, e desde lá eu não parei de me aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que eu passo para as pessoas, gente. Vocês não podem ficar na zona de conforto. Mesmo se no cursinho de inglês ou nas suas aulas você aprende, por exemplo, o verbo to buy, que é o verbo comprar. Vou dar um exemplo. É legal, beleza, você utilizar ele para falar de várias formas. Yesterday I bought at a supermarket. Mas, gente, tenta falar de uma forma diferente. Por exemplo, yesterday I purchased at the supermarket. Isso que o teacher Rafa ele quis dizer. Procure utilizar palavras diferentes para que você possa mostrar, não simplesmente por mostrar, mas para que você possa ter uma comunicação mais fluente e próxima dos nativos, entendeu? Super interessante, Léo, porque você estava falando da metodologia das escolas, né? E como você disse, essa questão de... Eu convivi com muitas pessoas que aconteceram a mesma coisa, que a pessoa fica refém da escola no sentido de Sim. Só se apoiar naquilo que a escola passa, né? Como se a escola tivesse obrigação Exatamente. de fazer um milagre na vida do aluno, né? Sendo que muitas pessoas, né, eles não têm, perdão, interromper vocês, como se as pessoas, elas não soubessem da obrigação como aluno. Porque você tem que praticar, você tem que estudar, o professor tá ali para te ajudar. Agora, no teu dia a dia, o que você faz? Você chega na tua casa, você joga o teu material na cama e vai deitar e dormir. Não é assim. Você tem que pôr em prática, tem que ler o material, fazer as homeworks em dia, praticar o speaking. O teacher Rafa disse isso na parte dele. Tem que praticar o speaking, gente. A gente já deu várias dicas, né? Nós três, como professores qualificados, como a gente pode praticar o speaking, não é verdade? Exatamente. E fazendo o inglês parte do dia a dia, né? Assistir algum filme em inglês, ler coisas em inglês, ouvir músicas em inglês, porque como tanto o Rafa quanto o Léo falaram, é uma coisa que vai abrir muitas portas mais pra frente, né? Muitas mesmo. Pode ser que agora não faça tanta diferença. Com certeza, Maia. Eu queria eu posso falar uma coisa? Pode. É o seguinte, né? A minha irmã, ela assim, né? Por conta do inglês, olha só como que é algo assim que, tipo, a gente acha que é algo pequeno, mas não é. Sabe? Ela sabe inglês, né? Ela estudou inglês desde pequena e agora ela tem 19 anos, né? Vai fazer 19. Aí é o seguinte, ela estava concorrendo uma vaga de emprego, né? E tal, num banco. E assim, processo seletivo tal, normal. Aí depois, cara, olha só como que foi. No final, né, ela falou assim, ó, eu sei inglês, gente. Aí o cara falou assim, você sabe inglês? Como assim? Ela falou assim, eu sei inglês tal, eu estudei. Aí ele, por que você não colocou isso logo, tal? Você já tá qualificada, não sei o quê. Gente, por conta do inglês, cara. Olha só como só como é que é. Por que conta legal. Que ela sabe o inglês, ela foi qualificada, tipo, passou já, né, direitinho. E assim, cara, é algo assim que é essencial. Veja assim que é essencial você aprender inglês, sabe? Não só por conta de conhecimento pessoal, mas sim de trabalho, né? Exatamente. De você poder recepcionar uma pessoa, cara. Tipo, cara, a recepção é algo assim que é tão essencial, sabe? Que eu vejo assim que você ser recepcionado em um lugar, porque você, assim, você sabe uma língua, entendeu? Você sabe a língua da pessoa, entendeu? Isso é um ganho, assim, tão significativo para uma empresa, cara, que eles vão querer ter você lá, sabe? E é algo, assim, que fica como dependência, cara. Então, por isso que eu falo que o inglês, ele é algo, assim, que vai nos abrir portas, né, assim, para vagas de emprego,
né? Pode estar abrindo portas, assim, de a gente estar conhecendo, sei lá, um país, assim, sabe? Ter mais amizade, né? Ter, tipo assim, mais pessoas com que a gente pode falar. E também, olha só, o conhecimento, se a gente for ver, assim, né? O mandarim é a língua mais falada, mas só que na ciência não é, sabe? Não é mais falada. A gente vê o inglês que é o mais falado. Todos os artigos científicos que a gente acha, methodology alguma coisa, tá lá em inglês. Não sei o que, descobriu vírus tal, aí tá lá vírus, aí tá lá o nome em inglês. Entendeu? Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. O que só vai mudar é a gente saber o contexto que tá naquilo ali. Porque é normal, cara, a gente, como falante, não souber termos certos, mas a gente tá estudando para aquilo, cara, vai fazer um diferencial tão grande na sua vida, em questão de trabalho, em questão de se relacionar com pessoas, de você saber falar termos da saúde, tipo ali um diet, ou sei lá, alguma coisa ali de basquete, entendeu? Airball, alguma coisa assim, termos assim que são usados no dia a dia por assim, de um falante ali, tá no meio ali de jogos e de alguma coisa, vai fazer diferença para você estar conquistando esse grupo. Então, por isso que eu falo assim, que é muito importante esse estudo também, né? Posso concluir, Rafa, rapidinho aqui? Passar para o próximo tópico. Muito importante essa questão, gente, da globalização, porque hoje em dia o inglês, é muito importante vocês saberem que o inglês não é mais uma questão de educação, porque eu sou da época que as pessoas olhavam para mim e falavam, por que você tá fazendo inglês, cara? Você tá louco? Tipo assim, você não tem onde cair morto. Eu tô falando português, claro, porque são coisas absurdas que eu escutava muitas vezes de pessoas que você não espera. E eu não tenho vergonha nenhuma de compartilhar isso com vocês, porque as pessoas, elas têm o pensamento um pouco retrógrado, né, em relação ao inglês, porque, o inglês não vai mudar minha vida, eu vou continuar do jeito que eu tô. Gente, a globalização, conforme o tempo passa, a gente está vendo cada vez mais a necessidade de saber uma língua estrangeira. Hoje em dia, inglês é obrigatório. E outro dia eu estava lendo um artigo científico, daqui 5 anos, eu acho que nem precisa esperar 5 anos, gente, mas daqui 5 anos, quem não tiver inglês vai dançar. Não importa, você pode ser jardineiro, você pode ser administrador, advogado, seja lá o que for. Quem não tiver inglês fluente, eu bato na tecla com as pessoas que eu dou aula, com meus alunos e com as pessoas aqui da minha região que me procuram, e que isso vale para qualquer pessoa do país e do mundo, né? Até pra que mim, procuram. cara, exatamente, gente. Não é verdade, gente? É verdade. Não, é complicado, mas assim, a gente tá aqui para ensinar as pessoas. Quem não tiver um inglês fluente, eu bato muito na tecla com isso, gente. Você tem que falar fluente. E ser fluente em inglês não basta somente, eu entendi, por exemplo, de uma conversa de 4 minutos em inglês, eu entendi uma palavra ou outra, então quer dizer que eu sei inglês. Não, cara, tem muito mais coisas para serem levadas em conta. O speaking, que é a conversação, você sabe manter aquela conversa fluente no mesmo nível durante aquela mesma quantidade de tempo? Entendeu? Tem muitas coisas a serem pontuadas. Então, é tudo isso que o Teacher Rafa disse, completando a questão da globalização. Então, reflitam com carinho, não desistam do inglês. A gente não vai, como se diz, é o próximo tópico que a Teacher Maia vai passar pra gente. A gente tem o tempo certo pra gente poder aprender. Então, entendam e respeitem isso. Não, exatamente, gente. Vocês tiraram as palavras da minha boca. Questão de globalização, questão de você conseguir emprego nos próximos anos. O inglês, ele é imprescindível. A gente tá falando isso não porque nós somos professores, né? Porque a gente ensina inglês, mas porque é realmente super necessário para qualquer profissão, né? Igual eles falaram, jardineiro, qualquer coisa que você for fazer, né? Ok, então a gente vai para o próximo tópico, que é: qual foi o seu maior desafio quando você estava aprendendo inglês? Quem vai começar, hein? Meu Deus. Quer que eu comece, então? A gente Pode vai falar. intercalando. Vamos lá, então. Tô curioso para saber o de vocês também, gente. Olha,
É o seguinte, a minha maior dificuldade com o inglês é a escrita. Isso todo mundo já sabe, eu não tenho vergonha alguma de expor, mas mesmo com um professor formado, nível C1 avançado, eu tenho muita dificuldade na escrita. Não significa que eu não saiba escrever inglês. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando se trata de escrever textos argumentativos, eu tenho muita dificuldade em expor as minhas ideias nesse requisito. Gente, eu acho que isso em português acontece do mesmo jeito, né? Tanto Sim. é que eu tive um pouco de dificuldade no Enem quando eu prestei para fazer essa prova, mas isso não significa que eu fiquei atrás. Eu procurei ajuda para mim poder melhorar e apesar que textos desse tipo, desse nível, são mais voltados para fins acadêmicos, né? Então, eu estou sempre incentivando, galerinha, vocês querem fazer mestrado, vocês querem se especializar, procura sempre pegar assuntos assuntos assim da alta do cotidiano para você poder argumentar, tipo o próprio Enem mesmo, tenta fazer aqueles temas daquelas redações em inglês. Agora, para os falantes de inglês, aqueles que querem usar o inglês para sua vida pessoal, né, para viagens, intercâmbios, você sabendo dominar os pontos principais da escrita, que é o que eu tenho feito ao longo do tempo, já é o suficiente para que você possa, né, ter um nível de conhecimento suficiente para que você possa ter um emprego de qualidade, para que você não passe sufoco, né, igual eu falo para meus alunos, né, para que vocês não passem sufoco quando vocês forem viajar. Mas, sendo bem sincero, uma das minhas maiores dificuldades foi com o writing, com a escrita. Com o speaking, eu nunca tive nenhuma dificuldade, eu sempre fui muito curioso, sabe? Eu sempre fui aquele aluno, o maluco dos post-its, igual eu gosto de falar para meus alunos. Eu sempre anotava tudo, pendurava, anotava no meu caderno, passava o marca-texto. Eu sempre fui muito curioso nessa parte e eu sempre fui muito observador. Ou seja, eu era muito ansioso. Bom, eu sou ansioso como pessoa, mas eu ficava muito ansioso para mim poder ir para minhas aulas de inglês, porque, nossa, o que será que a teacher vai ensinar hoje na aula? O que será que eu vou aprender? Será que eu vou melhorar cada vez mais, né? A minha pronúncia, o meu listening. Então, eu sempre fui muito curioso com relação ao inglês, né? Aquela questão que a Maia falou, do autodidata, né? Infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas que não tem essa característica, mas, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muito importante falar sobre isso, a questão da autoestima. Não adianta você querer se comparar às outras pessoas, que é uma coisa que eu fiz comigo mesmo. Você fica ali na sala de aula, ó, ai, nossa, o Pedrinho, ele fala tão bem inglês, eu nunca vou ser fluente em inglês, porque olha o inglês desse menino, gente, para com isso, você está louco? Então, se você fica se auto-sabotando toda vez, colocando obstáculo, você não vai aprender mesmo, cara. Porque nós somos aquilo que nós comemos e plantamos. O que você tem feito para resolver essa tua dificuldade? Entendeu? Faça como eu fiz, assim como vocês também devem ter feito. Eu tô com uma dificuldade, uma determinada habilidade, seja writing, seja speaking, siga as instruções do seu professor, porque ele sabe o que é melhor para você. Tome muito cuidado também, gente, com dicas na internet. Eu falo, não tô criticando também, Verdade. mas assim, a internet tem que ser uma ferramenta que você tem que saber usar. Por quê? Muitos alunos meus chegam e falam, ai, teacher, outro dia eu achei um PDF que ele ensina inglês do básico ao avançado em menos de 3 meses. Ai, teacher, outro dia eu baixei um aplicativo. Vai vendo, gente, cada coisa que eu passo, que assim, tem hora que eu falo, meu Deus, mas tudo bem, né? Vocês já devem ter passado por cada uma também, né? Eu como professor. Ai, teacher, eu baixei um aplicativo que assim, eu posso praticar tal coisa que não sei o quê. Teve gente que já teve a audácia de me dizer que o Duolingo é um verdadeiro formador profissional. Aí eu falei assim, o Duolingo, é importante saber o seguinte, o Duolingo, eu sei que a gente não tá sendo pago para patrocinar isso, mas vamos lá, né? Paga nós. Paga nós aí. O Duolingo é uma ferramenta apenas para prática. Você não vai ficar fluente em inglês numa ferramenta, gente. Me desculpa a sinceridade. Então, acorda. Porque a função de um professor particular de inglês é essa, te orientar. Por quê? Porque ele tem o cronograma e a metodologia correta para ensinar da forma melhor possível para que você atinja a competência máxima. Sendo assim, ele vai deixar o seu aluno totalmente à vontade na aula para que ele possa dar um feedback sempre para o seu professor quais são as possíveis dificuldades que ele esteja enfrentando, seja no speaking, seja no listening. Então, escuta os conselhos do seu professor.
Não fica bitolado com a pronúncia perfeita. Porque eu tenho que respirar inglês 24 horas. Tudo que for de inglês eu vou catando aqui na internet, não sei o quê. Gente, para com isso. Parou. Então, procure um professor particular de inglês, de preferência a Teacher Maia, o Teacher Rafa e eu somos os melhores professores daqui, tô brincando, mas é verdade. Porque nós vamos ter o maior prazer em ajudar vocês a ter essa fluência tão importante que é o inglês, que é no inglês. Exatamente, só complementando aquilo que o Léo falou, é uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu estava aprendendo inglês sozinha, sem nenhum professor, é isso da questão da metodologia, do plano de aula, porque como tem muita coisa, na época não tinha tanto, né? Hoje tem muita oferta de conteúdo na internet, na época não tinha tanto, mas mesmo assim eu ficava muito perdida naquilo que era para eu aprender, né? Em relação se eu deveria aprender gramática ou não, tanto que eu não aprendi gramática, eu fui aprender depois de ser professora, né? Inclusive até me leva para minha maior dificuldade em inglês, que é a parte gramatical e a parte de vocabulário escrito, né? Porque como o teacher Léo, eu também não tenho dificuldade de falar inglês, mas essa parte de gramática, tempos verbais, é uma coisa que até hoje eu tenho que estudar, eu tenho que me policiar para fazer as coisas certinho, né? E no seu caso, Rafa, qual foi ou é a sua maior dificuldade com o inglês? Gente do céu. O de vocês, assim, é algo, assim, totalmente diferente do meu, sabe? Porque, no meu caso, o que eu puxo o saco, assim, sabe? Para qualquer pessoa que me pede conselho de inglês, sabe? Assim, Rafa, como que eu devo aprender inglês, né? Algo assim que eu puxo assim, gente, presta atenção nisso, questão da pronúncia, sabe? Porque como que a gente tá, assim, né, em contato 24 horas com a nossa língua, cara, é algo assim que para mim foi muito difícil, sabe? Essa questão da pronúncia das palavras, sabe? Porque eu vejo assim, por exemplo, igual a palavra love, to love, né? E tal. Aí eu vejo que a maioria das pessoas fala love ou and, vem falar and, bem brasileiro. A pronúncia é bem brasileira, né? Coloca aí em tudo no final das palavras. Não, bem brasileiro. E é algo assim, sabe, que eu tenho que até que me policiar, cara, porque eu vejo assim que a nossa cultura pode ser algo assim que é tão forte que pode nos atrapalhar, sabe? E eu vi assim que a cada dia, né, a gente tem que estar estudando, sabe? É algo assim que eu estou estudando, que eu vejo as pessoas como que elas falam as palavras, porque a gente acaba esquecendo mesmo. Sabe? Porque não é algo assim que é uma pessoa assim que vai morar num país, tá lá trabalhando, tá ouvindo a língua 24 horas, sabe? A gente tá aqui no Brasil. E é algo assim que, como que nós estamos aqui no Brasil, tem que tentar inserir, não bitolado, sabe, a língua. Tem que inserir algo assim, por exemplo, eu gosto, sei lá, do tema, sei lá, de rap. Aí você tá ouvindo lá as palavras lá do rap e tal, não sei o quê, você tá aprendendo certo tipo de vocabulário. Beleza, tal, mas e a pronúncia, sabe? Será que você tá buscando a melhor maneira possível de estar adequando como que você fala pro jeito ali, como que um americano tá falando, certo tipo de palavra, ou algo assim que alguém entenda, sabe? Porque eu vejo assim que as pessoas, elas ficam assim muito loucas, cara, assim, de querer, pô, Rafa, como que eu vou estar falando tal, igual um americano tal. Gente, é algo assim, interessante. É interessante tentar se especializar, né? Assim, tentar falar a uma maneira assim correta, assim, de uma palavra tal, entonação, tudo bonitinho tal, o jeito da língua. Cara, interessante. Mas também é algo assim que você não precisa de ficar louco, cara, porque se uma pessoa, você tá falando, a pessoa tá te entendendo,
cara, isso é maravilhoso. Se alguém tá te entendendo do jeito que você tá falando, maravilhoso. Mas só que algo assim que eu tenho para mim é tomar cuidado se o meu sotaque ele tá atrapalhando o jeito que eu tô falando as palavras. Entendeu? Porque às vezes eu falo um love e sei lá, um árabe não vai me entender. Entendeu? Vai falar assim, meu pensamento, eu ia falar a mesma coisa, pode falar. Não é? Então, é igual, por exemplo, assim, uma pessoa tava me enchendo o saco falando assim: Rafa, eu só sei que tu é brasileiro só porque você fala essa palavra de um jeito. Aí eu, sério mesmo, só por causa dessa palavra? Sim, por causa que você tá falando dessa maneira. E assim, eu vejo assim que a gente tem que se policiar, buscar se policiar a cada dia, porque é algo assim que a gente tem que se tornar autodidata no nosso conhecimento, cara, porque senão não vai ter jeito, sabe? Nenhum professor vai te corrigir se você não tiver essa atitude, sabe? De querer buscar se melhorar, né? Primeiramente, buscar se melhorar e segundo, né? Tá praticando, né? Colocando em prática aquilo que você tem aprendido em escola, ou em livro, ou em alguma conversa, sabe? Alguma coisa assim, você tem que buscar ter essa atitude, né? Buscar se especializar a cada dia. Sotaque e pronúncia são duas coisas bem diferentes, né, gente? Porque o Teacher Rafa, só rapidinho falando, o Teacher Rafa ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tem muita gente que gosta de criticar também, por isso que eu falo, é um fator que contribui para que as pessoas, parece que elas acabam criando um autobloqueio ao falar inglês. Eu tenho medo de falar inglês porque meu professor vai me crucificar, ele vai arrancar minha cabeça fora. Ou eu tenho medo de falar inglês porque se eu chegar em frente de um gringo eu vou ficar congelado assim, ai meu Deus. Então, gente, igual o Teacher Rafa falou, só completando, não tenha medo, se joga, né? Porque até o João Santana, coitado, ele nem, como se diz, né? Coitado. Até ele, que não sabe falar inglês, assim, de uma forma fluente, ele jogou a cara e foi. A atitude dele, embora a pronúncia seja horrível, né? Igual a gente já sabe, e o conhecimento dele também não seja muito avançado, mas a atitude dele deveria ser de muitas. Não tenha medo de falar inglês. Vai, se joga, fala. Entendeu? É assim que você vai aprender. E se alguém ficar te enchendo o saco, você fala com sotaque, você fala com sotaque, ignora essa pessoa. Exatamente. É uma coisa que eu faço. Exatamente. Como o Léo acabou de falar, tem muito essa diferença da pronúncia e do accent, né? Que é o sotaque. Muitas pessoas confundem isso, né? O seu sotaque é a sua identidade. Então, quando você tá falando e as pessoas percebem, você tem um sotaque brasileiro, você é do Brasil, tem tudo a ver com aquilo que você é. E tem muita gente que quer, tipo, eu não quero ter sotaque brasileiro porque eu acho feio. Eu falo, não, isso é parte de você, né? Aprende own it em inglês, né? Own it. Então, eu acho que tem tudo a ver essa questão, sabe? Então, a próxima pergunta da nossa pauta, vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Esse nosso bate-papo cheio de conhecimentos compartilhados. Exato. Tá demais aqui, cara. Eu tô achando bem interessante. Eu também tô aprendendo. Sim, eu também, gente. Nossa, eu também. Eu gosto muito. Eu acho que o Rafa, ele fala muito bem. O Léo também. Gente, eu aprendo muito bem, muito com vocês. Como professores de metodologia. Minha gata tá querendo aparecer. Ela quer aprender inglês igual meus cachorros. Tava fazendo um escândalo aqui no quintal. Chamando eles sossegar o facho já. Sossegar o facho. Shut up. Então, shut the F up. A próxima pergunta da nossa pauta: é possível ficar fluente em 3 meses, como muitos dizem, até muitas escolas de inglês? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tenho até medo de responder essa pergunta. A gente até sabe essa resposta, mas tem muita gente que tem dúvida ainda. Bom, como o Teacher Rafa ele é mais bonzinho, vamos começar com a bronca, né? Porque Léo, vai. Porque a gente vai classificar mais ou menos assim, a Teacher Rafa e a Teacher Mai e o Teacher Rafa, perdão, eles são mais bonzinhos, eu já sou mais exigente já. Então agora vocês vão escutar umas
verdade aí, então, gente. Bom, galera, não, tô brincando, mas é verdade. A gente tem que falar a verdade porque as pessoas criam muitas expectativas a curto prazo. Eu vou fazer inglês, ano novo, vida nova, né? Porque final do ano tem que fazer intercâmbio, eu tenho que ficar fluente em inglês até abril, mais ou menos, porque em maio eu vou comprar minhas passagens, eu vou despachar minhas malas e ir. Gente, hello, what planet do you live, guys? Tipo, gente, isso não existe. As pessoas querem as coisas pra ontem, né? Agora, se esforçar e estudar, ninguém quer. Agora, quer as coisas de invejada, achando que o professor tem a obrigação de fazer. O professor não tem obrigação de nada para começo de conversa. A obrigação do professor é te ensinar e não fazer milagre. Gente, não, pra quem não me conhece, você vai achar que eu sou doido, mas não, assim, mas eu sou muito sincero, eu falo. Mas assim, gente, o que eu tô querendo dizer e o que a gente tá querendo dizer pra vocês é o seguinte: para de criar expectativa a curto prazo, porque você vai se frustrar. Quanto tempo você levou pra ficar fluente em português? Praticamente 9, 10 anos da sua vida, cara. Com o inglês não vai ser diferente. Mas eu não tô querendo dizer que você vai ficar uma eternidade, o resto da vida aprendendo inglês. Não é exatamente assim, principalmente depois do curso de inglês. Se você parar, você vai esquecer, igual a Maia falou, igual o Rafa falou. Você tem que ter esse contato. Por exemplo, é quando você vai no dentista, ele vai lá pedir para você usar o aparelho nos dentes para poder consertar, seja lá qual for o seu problema. Depois que você tira o aparelho, você tem que usar o aparelho móvel. E se você não usar, vai entortar de novo. O inglês é a mesma coisa, gente. Então, primeiro ponto importante é esse. Tem que saber a importância da consistência. Segundo, a questão do tempo. Gente, eu não sei com vocês, mas parece que as pessoas, elas ficam a noite sem dormir. Elas perguntam pra mim na aula, parece que elas têm um pânico pra aprender inglês, porque parece que amanhã não vai mais existir. Ai, mentira, eu preciso ficar fluente em inglês até não sei quando, porque eu preciso viajar, porque eu preciso não sei o que, não sei o que. Aí, eu respiro fundo e falo assim, olha... Eu vou falar a verdade pra você, cara. Você vai se frustrar. Infelizmente, você pode estudar na melhor escola de inglês, você pode estudar no exterior, você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai te dar de mão beijada. Não tem como prometer uma coisa a curto prazo, sendo que o processo de aprendizado de uma língua requer tempo. Quanto tempo? Indeterminado, cada pessoa tem um caso. Os que têm mais facilidade em determinadas habilidades, tem outros que têm mais dificuldade. Gente, não fica se comparando aos outros, cada um tem o seu tempo para aprender. Então, em média, não sei o tempo que vocês costumam dar para o curso de inglês de vocês, mas em média, eu costumo falar para as pessoas que é de 2 a 3 anos, e olha lá, gente, tem gente que vai mais ainda. Eu demorei 8 anos da minha vida para ficar fluente em inglês, e olha lá. Então, cara, esquece os planos pro fim do ano, desmarca intercâmbio, vende as passagens, parou, tá tudo errado. Você vai aprender inglês primeiro, depois que você terminar o inglês, a hora que você estiver chegando num determinado nível, que você já tá pegando a fluência, mas... um intermediário superior ou até um avançado, aí você resolve o que você faz na sua vida. Antes disso, não é a hora certa. Por quê? Tenta imaginar o seguinte, você vai pro exterior, com nível mais assim, basiquinho de inglês. Cara, você vai passar sufoco. Eu tenho alunos que fizeram isso e me disseram, Léo, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tô mentindo, gente. Se quiser, eu passo o contato da pessoa pra ela dar o depoimento. A pessoa foi viajar com nível A1, bem iniciante, chegou na hora de fazer o pedido do restaurante, teve que usar mímica. Gente, isso não é comunicação, sabe, é uma coisa vergonhosa. Por quê? Porque você jogou dinheiro fora, porque não é uma coisa muito barata você comprar uma passagem. Então, o que nós estamos querendo dizer, gente, sejam realistas, cara. Levem a sério esse investimento que vocês estão fazendo na vida de vocês, para que vocês possam aprender de verdade, e não com essas falsas promessas de fluência rápida. Então, o tempo máximo é de 2 a 3 anos, dependendo de cada caso. Tem casos que vão até mais rápidos, tem casos que vão mais devagar. Mas quais são os critérios que a gente pode avaliar com relação a isso? Tem pessoas que já pensam o seguinte, então quer dizer que se eu fizer aula de inglês todo dia, eu vou aprender mais rápido? Não. Se eu fizer aula de inglês, assim, por exemplo, uma quantidade de horas... Então, gente, toma cuidado com isso daí também. Não tenha pressa. Se você faz já 2 vezes por semana, 1 horinha cada dia, já é o suficiente. Por quê? Não adianta você querer fazer esse intensivão, porque eu também tenho, eu não sei você, gente, mas eu já tenho experiências não muito agradáveis com intensivão, porque a pessoa simplesmente, ela precisava aprender inglês em um determinado tempo, tipo, em uma semana. A gente toma, vou te ajudar. Uma semana, né? Aí eu olhei pra pessoa...
Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, bom, eu vou deixar você ver com seus próprios olhos, porque se a gente dá conselho, a pessoa não escuta, então você vai aprender da pior maneira possível. Aí a pessoa simplesmente quebrou a cara, jogou dinheiro fora. Vou ser bem sincero, porque se fosse comigo, gente, Deus me livre fazer isso. É um dinheiro que você poderia trabalhar de uma forma melhor. Aí a pessoa simplesmente se frustrou. E o pior, a pessoa fica por aí se vangloriando, porque ela fez inglês durante uma semana e ela sabe, gente, isso é feio, cara. Isso é feio. Então para com isso, velho. Não tem por que você agir dessa forma. Então, eu bato na mesma tecla. Escute os conselhos dos seus professores, da Maia, do Rafa, os meus conselhos, porque nós sabemos o que é melhor para você. A gente não quer que vocês se frustrem ao aprender inglês. Nós queremos que o aprendizado de vocês seja prazeroso, dinâmico, e que vocês possam dominar o speaking, o listening, o writing, o comprehension, tudo isso para que vocês possam atingir competência máxima. Então, esquece esse negócio de aprender inglês rápido. Parou. Exato, totalmente. Uma coisa que o Léo falou é sobre essa questão do skill, né? Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade para aprender não só inglês, mas qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, tem coisas que eu não sou boa, né? Eu tenho uma certa facilidade para aprender línguas, mas tem outras coisas que eu sou muito ruim. Por exemplo, me coloca para aprender, sei lá, tocar violão. Eu vou demorar muito, mais do que uma pessoa comum. Por quê? Porque não é uma coisa que eu tenho facilidade, né? Mas e você, Rafa? O que você acha disso? Primeiramente, né? Eu fiquei surpreso com a história do Léo, né? Com essa história dessa aula aí. Caraca, eu tô chocado. Vocês não viram nada, vocês não viram nada ainda. Fiquei até surpreso, cara. E é o seguinte, né? Isso aí que o Léo falou, cara, isso aí é a pura verdade, sabe? Porque a gente vê, assim, que a nossa sociedade hoje, ela é muito imediatista, sabe? E assim, tudo que é entregue pra gente, questão de junk food, né, e tal, tudo, tipo, informações, tá? Na internet tem várias informações, tal, muito rápido, tudo isso muito rápido. Gente, e a iFood gente não é de comida não, tá? Não, tô falando brincando. Não fala da minha comida. iFood não é comida não, às vezes as pessoas não sabem, iFood tem a ver com autoconhecimento, também daquela expressão food for thought, né? Sério? Não sabia dessa. Sim, eu entendi dessa forma, né? Perdão interromper você, Rafa, mas é que eu não resisti, pode continuar. É que aí a gente quer entregar isso pra tudo na nossa vida, sabe? Conhecimento. O cara acha que vai ler, tipo, aquilo ali e vai aprender magicamente. Igual naquele meme lá, né? Do japonês lá no livro lá, na cabeça assim, cara, não é daquele jeito. Gente, eu não queria, tipo, frustrar vocês, mas não é desse jeito. É algo com a língua, sabe? E, tipo, pra eu ter aprendido inglês, cara, demorou mesmo, sabe? Demorou tempo. Tipo, eu posso chamar qualquer um daqui de casa que eles vão falar, sabe, assim, que pra eu sentar pra aprender, cara, assim, eu demorava um tempão mesmo pra entender era algo assim que, tipo, era 2, 3 horas sentado ali, cara, e aí que eu começava a ter o início do aprendizado, sabe? 50 páginas de homework eu tinha. 50 páginas de homework eu tinha, né? Pra fazer, não, era longo o negócio. Era longo. E assim, a gente tem que ver que nós temos que respeitar o nosso momento, sabe? Como que a gente na verdade. Se você aprende algo assim, tipo, rápido, de boa, tudo bem, tá? Você tá ali, tá compreendendo rápido, sabe? Você tá ali, tá entendendo o princípio da coisa, para você começar a aprender. E outros vão demorar, normal. Mas só que a gente não pode estar transferindo esse nosso jeito de aprender as coisas, querer apressar, cara, porque isso você vai ficar angustiado. Cara, você vai ficar angustiado, porque teve momentos, cara, que eu vi, tipo assim, nossa, aquele cara lá tá aprendendo, tipo, muito rápido, cara. O bicho
caraca, o cara é quase um americano, quase um britânico ali e tal, não sei o que. Cara, eu não entendi aquilo. Eu não entendia de jeito nenhum, eu ficava assim louco. E é algo assim, cara, que primeiro, você tem que entender, cara, que você não é igual a todo mundo. Sim. E que a cada dia, cara, a cada momento, é um aprendizado diferente, sabe? Para você compreender como que é a língua, o porquê que tem aquela certa expressão, né? Porque tem expressões que você vê que é algo histórico. Por exemplo, I'm blue, por exemplo, tipo, quando você traduz literalmente, significa eu sou azul, mas não, cara, mas não, é algo tipo assim, você tá triste pra caramba. E eu vi que existe uma história por trás dessa expression, sabe? Dessa expressão, o porquê, como que foi criado. E assim, cara, é algo que eu vejo que é essencial que a gente, a cada dia, busque conhecimento da língua, sabe? Conhecimento e tá também praticando, cara, porque senão você fica frustrado e não é rápido, gente, não é rápido, vai depender de cada um, e é igual o teacher ela falou, né? Assim, no mínimo aí 2 anos aí, né? A maioria. Vocês nasceram de 2 meses, caramba! Pra que a pressa, cara? Pra que ter pressa? Aí vocês conseguem em 2 meses. Pra que... E, gente, eu não tô falando isso, não é questão de dinheiro, não, cara. É questão de você se preservar como pessoa, cara. Principalmente questão de autoestima, porque você fica assim tão bitolado, é igual o Léo falou, desse exemplo aí desse aluno aí, que o cara teve aula com ele e tal, não sei o que, e foi conversar lá para pedir algo no restaurante, olhou ali e tal no menu e não tava entendendo como pedia tal, e fez mímica. E cara, para você não acontecer isso, você tem que ver que para se preparar para um contexto, é algo assim que você tem que estudar, cara, bastante assim, não é coisa assim de 1 mês, 2 meses que você vai adquirir isso rapidamente, não. É vivência. Olha o tempo que a gente levou, né? Quase 10 anos, gente, olha lá. Leitura, o teacher Léo falou aí que estudou, fez curso, fez especialização. Eu fiz curso, eu terminei a minha faculdade ano passado de inglês, cara. O tanto de coisa que eu aprendi durante esses 4 anos de curso de letras em inglês, cara. E eu vejo, assim, que não é algo assim que é do dia pra noite, não. Em 2, 3 meses, não. Senão faculdade ia ser fácil. Faculdade Exatamente. Medicina, o cara formar em 5 meses medicina, não, mano. Não, é igual aquela questão, né, que a gente falou na nossa outra live, né, o cara, ele tem o sonho de ser advogado, aí ele vai começar a faculdade de Direito, ele sabe que são longos 5 anos de estudo, no 3º mês de aula o cara já quer sair advogando, mas eu conheço pessoas que pegaram a OAB, gente, é mentira, velho, isso não existe, cara. Então as pessoas, elas vendem uma propaganda enganosa de si mesmo para as pessoas. Para que isso? Seja realista. Quando você vai procurar seu professor, cara, eu quero aprender inglês de verdade, do zero, porque eu sei que às vezes eu sei algumas palavrinhas, outra, mas eu quero aprender na raça, de verdade, igual vocês. Exato, totalmente. Tem que ter uma base sólida, né? Uma base bem concreta para a gente colocar alguma coisa em cima, né? Seja um intercâmbio, seja um trabalho que você quer em inglês. Precisa do tempo, né? A gente não pode... também não pode se comparar, porque tem uma frase em inglês que fala assim: Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 10. Yes, perfect. Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 10 de alguém. Então, são coisas diferentes, né? O que nos leva à nossa próxima pergunta, que é dicas. A gente já passou muitas dicas aqui, mas muita, tá super recheado, né? Mas uma dica especial que você daria para uma pessoa que, de repente, tá querendo aprender inglês ou tá se sentindo frustrada por não conseguir aprender, o que você falaria para essa pessoa, Rafa? Tipo assim, uma dica essencial, tipo assim, uma que eu vejo assim que é geral, sabe? Para mim isso é geral. Tenha objetivos.
porque, cara, objetivos é algo assim que é muito importante, porque você vai estar preso nele, sabe? O porquê que você quer aprender inglês? Por exemplo, eu quero aprender inglês porque eu quero saber como escrever um artigo científico decente. Beleza, tranquilo. Você vai estar naquele objetivo de você aprender inglês, de você ler ali aquele projeto, esse artigo, e você vai estar comunicando com palavras que tem a ver com o assunto que você queira do momento. E, assim, essa dica, para mim, é essencial. Por quê? Porque não adianta por exemplo, uma pessoa falar para mim assim, Rafa, eu quero aprender inglês, cara, para eu ir pros Estados Unidos e saber me comunicar lá. Tá, aí beleza. Eu tô lá ensinando, aí eu vou ensino para ele algo que não tem nada a ver com ele, entendeu? Por exemplo, expressões do inglês britânico, British, tá? Eu chego lá, tá, nada a ver. E o cara, e não tem nada a ver, cara. É algo assim que eu vejo que é essencial, é você tá preso. O porquê que você quer aprender algo, o porquê que você tá ali para aprender inglês, para se comunicar, para você saber escrever, para você pegar um livro aqui e ler com facilidade aquele livro, sabe? Qualquer livro que você queira em inglês, eu acho assim que o essencial, se eu for dar dica assim, essencial tenha objetivos no inglês, né? Tenha objetivos e não se engane, cara, com qualquer proposta que tenha aí, falando assim, venha falar inglês comigo em X meses, você vai falar inglês. Não, você não vai falar em X meses o inglês, tá? Você vai ficar frustrado. Só na outra vida. E eu acho assim essencial, cara, você sempre tá buscando informações da gramática, cara, porque tem gente que fala assim, será que gramática é essencial para aprender inglês? Será? Aí quando que você vê, cara, quando você tá ali estudando, você vê que porque não adianta eu estar me expressando de uma maneira errada, sabe? Porque eu vejo assim, por exemplo, igual coisa que eu tava vendo hoje, por exemplo, a diferença entre I like to play e I like playing. Eu vi que o I like playing, ele é algo assim que dá um significado muito mais forte, sabe? Pro que você quer expressar, sabe? Eu vejo assim que é algo assim muito importante a gramática, você inserir a gramática nos seus estudos, sabe? Então essa que é a dica que eu dou para você, sabe? Objetivos e sempre tá lendo a gramática, sabe? Sempre tá revisando uma gramática, começar ali um estudo com uma gramática, que eu vejo que é algo assim muito importante. Very good. Perfeito, Rafa. Perfeito, very good. Excellent. Thanks E aí, Léo? Bom, o que o Rafa falou é importantíssimo. Você ter um conhecimento de gramática, principalmente se a sua metodologia de aulas, ela segue o quadro comum europeu. Eu sei que às vezes muitas pessoas devem falar, mas isso não é importante. Gente, claro que é importante. Você precisa saber se você está naquele nível correto para você poder descobrir quais são as habilidades que você é capaz de fazer. Porque tem muitos A1s pensando que já tá no C1. Não, gente, calma. Uma coisa é uma coisa, igual a Maia falou. Não queira comparar o seu capítulo 1 com 10 da pessoa. Então, calma. Hold your horses, né? Segura as pontas aí, né? A tradução da expressão seria. Então, gente, além do que o Teacher Rafa disse com relação à gramática, que é muito importante você ter um cronograma de aulas passado pelo seu professor, porque às vezes tem alunos que falam que eu vou aprender inglês sozinho, vou catar um par de coisas na internet. Gente, a internet é um perigo nas mãos de quem não sabe utilizá-la. A internet, você tem que saber apenas buscar uma forma de você praticar. Você não vai aprender sozinho, porque senão não faria sentido existir um professor de inglês, né? Então, siga o cronograma do seu professor, que ele vai passar para você, porque ele vai passar quais são as quantidades de conteúdos que o aluno precisa aprender para aquele nível. Vamos supor, ele vai começar do 0, ele vai começar lá do A1.
quais são as gramáticas, as estruturas que ele precisa saber naquele nível. A2, a mesma coisa, primeiro ponto. Segundo, se você tem muita dificuldade em praticar o seu listening, isso, gente, vale para qualquer nível, básicos, intermediários e avançados. Primeiro, se você tem um material didático, faça como o Teacher Léo fazia quando ele era aluno. Não sei se vocês gostaram dessa dica, procura ler em voz alta os textos do seu material, os textos que você lê na internet, no seu celular, no iPad. Se você não lembra da pronúncia, tenta reproduzir esse texto em um aplicativo que converte texto para voz, para você ver como que é a pronúncia do inglês falado. Para níveis mais intermediários avançados, começa a praticar aquelas músicas que você gosta, mas não precisa pegar que nem, igual o Rafa falou, um rap, que só fala, yo, sup, não, calma lá, gente. Não vou nem falar aqui umas coisas, porque tem uns rap meio besteirenta aí, spoiler, vocês vão ficar curiosos, vocês vão ficar chocados na hora que vocês descobrirem a tradução, os rap é meio tenso, né? Não é só o Brasil que fala besteira não, filho, o mundo inteiro fala. Então, gente, foco. Então, escutem músicas nas quais você vai conseguir encontrar vocabulários que você já está familiar, bem como vocabulários, assim, diferentes, mas não que seja uma coisa muito absurda. Então, o listening é isso. Speaking. Tô com dificuldade no speaking. Isso eu vivo falando para meus alunos, gente, dia e noite. Mas, assim, às vezes eu não sei qual é o motivo, se tem pessoas que não sabem como praticar sozinhas, ou se é por preguicite mesmo, né? Bom, não sei o que vocês acham. Pode ser isso também. Preguicite, eu também acho. Eu não queria falar, então, sendo bem sincero, vocês têm preguiça de praticar inglês, caramba. Vocês querem falar inglês como? Quer aprender por osmose? Tipo assim, eu vou ficar aqui parado, ó. Igual aquele estado da matéria, assim, eu tô parado aqui, o inglês tá vindo. Igual o Capitão América no filme. Ele ficou fortão, bonitão, porque ele entrou dentro da máquina, do dia pra noite ficou assim. Gente, isso não existe, cara, é só em filme. Talvez na outra vida vocês vão conseguir, mas nessa aqui, você vai ter que praticar e estudar sim. Mas, o speaking, gente, falando sério. Pode falar, Léo. Não, a gente precisa de professores como o Léo também. Eu adoraria ter professor como o Léo, gente. Quando eu tava aprendendo inglês. Ai, gente, para com isso, eu fico lisonjeado. Eu gostaria de ter tido aula com vocês. Eu adoro o trabalho de vocês, de verdade. Vocês são ótimos professores, muito qualificados, viu? Que vocês tenham muito sucesso e prosperidade, viu? De verdade. Você também, o Rafa também. Muito obrigado. E finalizando, gente, a minha parte, tá com dúvida no Speak, tem dificuldade? Eu já dei inúmeras dicas, não importa qual seja o seu nível de inglês. Toda aula de inglês tem que ter uma etapa de conversação, seja no começo da aula, seja no meio ou seja no final, não importa, isso é o professor que vai determinar. Então, na parte de conversação, vamos supor, nossa, na aula anterior o professor fez umas perguntas que eu boiei. O que você vai fazer como obrigação? Você vai catar essas mesmas perguntas, você vai ler em voz alta na tua casa, no chuveiro, na academia, sei lá, seja lá o que você estiver fazendo, né? E você vai ler essas perguntas em voz alta, você vai tentar responder como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Vamos supor, igual eu e o Teacher Rafa falamos na nossa live. What did you do last weekend? O que você fez no último final de semana? Vai lá. Final de semana passada eu fui lá, fiz isso, foi muito legal, tinha isso, aconteceu isso. Vai contando. Teacher, mesmo assim eu tô com muita dificuldade, não vem. Parece que a hora que eu vou falar, eu entro num estado assim de choque, que as palavras não vêm, porque tá tudo na minha cabeça. Porque se eu escrever, eu consigo, mas na hora de eu falar, eu travo. Gente, então vocês só precisam ligar essa chavinha que tá desligada, que a gente chama de speaking, para que vocês possam relacionar o writing, que é tudo aquilo que vocês conseguem colocar na escrita, com a fala. O segredo para níveis mais iniciantes, eu não aconselho intermediários avançados fazer. Vocês tomam vergonha na cara, seus intermediários avançados. Tá na hora de vocês falar inglês, cara. A hora é agora. Os básicos, tudo bem, porque eles estão aprendendo ainda, então vamos devagar. O que vocês vão fazer? Pega lá a pergunta, what did you do last weekend? Eu não tô conseguindo responder oralmente? Anota a resposta. O que será que eu poderia melhorar na minha resposta? Você vai melhorar oralmente e não escrever. Entendeu? Aí você repete isso 2, 3, 4, 500, 1000, até entrar na tua cabeça, até você perceber que aquela pergunta você sabe responder, você não precisa ficar pensando para falar, entendeu? Mas calma, com calma, não se cobre, respeite o tempo, dia após dia, devagarzinho você vai conseguindo. Agora, vamos supor, terminei de praticar meu inglês, terminei de fazer toda essa dica que você fez, e agora eu quero fazer mais, aguarde a próxima aula.
Very good, Leo. Awesome. Você estava falando de situações em que você pode praticar o speaking. Eu lembro que na época que eu estava assim, mais iniciante, até hoje eu faço isso, gente. Fingir que eu estou respondendo uma entrevista em algum programa de TV, que a pessoa está me entrevistando, eu tô falando. Legal. Eu faço isso. Sabe, não sei se vocês já viram aqueles tutoriais de maquiagem da Vogue. Sim. Eu faço isso às vezes, quando eu tô me maquiando, tipo, now I'm going to apply. Porque é uma forma, tipo, quem passa aqui pensa, louca, tô falando inglês sozinha. Mas é uma forma da gente. Desse jeito mesmo. Da gente praticar o speaking com nós mesmos, né? Assim, tipo, não ter desculpa. Porque até nós, professores, quando a gente fica sem fazer o listening, sem o speaking, a gente enferruja depois de um tempo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que seriam 3 coisas as minhas dicas, né? Primeiro, enjoy the process, né? Então, trust in the process too. Então, tenha uma leveza nessa jornada, sabe? E confie no processo, sabe? Não fica querendo, igual a gente falou, rush up, tentando fazer as coisas com muita pressa, que não vai rolar, né? Don't panic. Exactly. Don't panic. E a outra coisa que eu queria falar é o listening e o speaking também. Arranjar coisas para você fazer no seu dia a dia que envolvam esses exercícios, né? Tanto o writing como o reading também. É muito importante que a gente faça isso todos os dias, a fim de ter essa fluência, né? Um pouquinho todo dia vale mais do que você fazer muito num dia só, né? Como é o caso dos Exatamente. Né? Então, acho que é isso. Bom, gente, vocês teriam mais alguma coisa para falar no final? Acho que a gente já falou tudo o que tinha para falar. Espero que as pessoas entendam, reflitam. E é isso. É isso mesmo, basicamente é isso aí mesmo que a gente falou, né? E assim, né? Temos que refletir, cara, o porquê, né? O porquê que a gente está aprendendo o inglês, né? Então é isso que é a mensagem, né, que todos nós estamos querendo trazer para vocês, né, assim, de reflita, né, e slow down, né, não fique, tipo, louco, né, loucão e tal, e tenta aí a cada dia, né, se melhorar, né, melhorar teu inglês e tal, sempre buscar ali aprender, né, por que essa palavra está sendo usada assim, por que existe esse contexto e tal, aí você vê, né, assim, que não é tudo ali preto no branco, né, e sim, você tem que ver o porquê que está sendo usado, como que eu vou estar falando uma certa palavra, tal, você vê ali no seu dicionário e tal, como que fala, tal, e ter paciência, cara, e ter paciência a cada dia. Só não fique perguntando tudo, perdão te interromper, Rafa, só confirmando, só não fique querendo achar um porquê pra tudo também, né, gente? Então, igual a Maia falou, enjoy the process, take it easy, take it easy. Take it easy. E fazer isso aí igual a Maia falou, né, assim, que eu acho isso muito interessante, cara, de você ter essa autoconversa, né, em inglês, porque você vai estar descobrindo que palavras que você não sabe ainda no inglês, sabe? E você vai estar pesquisando, né? Você vai estar aprendendo algo a mais, né? No seu dia a dia. E é isso, gente, é isso. É isso aí. Okay. Guys, I would like to thank you so much for this podcast. Foi maravilhoso. Como eu disse, eu vou falar de novo. Vocês são professores maravilhosos, de verdade. Porque tem muitos professores de inglês, não é porque é só professor que tipo, é legal, que ensina bem, mas não, vocês são professores muito legais. So are you, Maia. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. So that's all, guys, that are listening to. Isso é tudo, pessoal. That's all, folks. That's all, folks. I see you guys soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye.